Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Nele a gente vai falar sobre 5 sotaques que são compostos, toda a instrumentação e como funciona. E depois eu vou fazer para vocês cada sotaque com seus instrumentos tocados no todo, quando é executado pelos grandes batalhões, tá bom? Eu sou o Ricardo Sandoval, músico percussionista graduando em música pela UFMA e pesquisador da cultura maranhense. Vamos lá. O primeiro sotaque que eu vou falar é um sotaque que ele é muito famoso aqui no São Luís do Maranhão. É o sotaque de matraca ou ilha. Tá? Esse sotaque é o que arrasta mais multidões, por isso que é chamado de trupeada, porque são grandes trupes ou grandes multidões de matraqueiros e pandeireiros dentro desse sotaque. E nesse sotaque a gente tem o pandeirão, esse aqui é um pandeirão original do sotaque, que é madeira de genipapo, couro de bode, pode ser de cabra ou de bode, pregado com tachinhas. Esse aqui é um pandeirão que ele é esquentado ao fogo, à fogueira. Esse é o timbre dele, ou o som. E é muito bom e é muito bonito ver esse instrumento tocar, porque ele tem um timbre próprio e uma característica também muito própria. E a outra vantagem é porque não é só tocar. Dentro das rodas, onde tem a fogueira, onde é esquentado o pandeirão, há um diálogo entre pandeireiros, e isso é muito bonito de se ver. Mas com o passar do tempo, a gente vem perdendo um pouco disso. O porquê? Esse pandeiro, ele está sendo substituído por esse outro pandeirão aqui, já industrializado, em alumínio, tarraxas e essa pele com esse material chamado polietileno. Então ele não precisa ir ao fogo. Ele é um instrumento mais prático, ainda mais para um músico que trabalha no palco. E esse aqui é o timbre dele. Falamos aqui do pandeirão. Os pandeirões são de origem árabe, são chamados daf, e vieram parar dentro da cultura do Maranhão e inserido dentro do bumba boi. Essas aqui são as famosas matracas. Tá? Em casa, eu creio que todo ludovicense deve ter a sua matraca em casa, porque ele é um instrumento característico desse sotaque de matraca. Né? Então ele dá o nome a esse sotaque de matraca ou ilha. A matraca, ela é tocada de duas formas. A ensaboada, que é quando se faz assim, ó, como se estivesse ensaboando, então ela é tocada assim, esfregada para cima e para baixo, numa marcação contínua. Isso é chamado de ensaboado. E nós temos uma outra forma de tocar, eu vou demonstrar com outra matraca para vocês ouvirem o som do instrumento. Essa aqui é uma outra matraca maior, né? Lembrando que as matracas aqui ficam ao critério do ritmista que vai executar. Tem matracas pequenas, tem matraca até de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de altura, vai muito da pessoa. Essa aqui é uma outra matraca onde eu vou fazer um ritmo chamado tercinado ou tercina, que é um ritmo que é mais reto. Primeiro ritmo, tá, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Segundo ritmo, tá, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esses dois são os ritmos da matraca dentro do sotaque de matraca ou do ilha. Então eu já falei do pandeirão, da matraca, e agora eu vou falar do maracá. Esse maracá aqui parece uma panela com cabo. Ele é um maracá exclusivo para esse boi. Você só vai encontrar no boi de matraca. E quem toca esse maracá é o cantador ou amo do boi. As nomenclaturas que a gente usa, que nós usamos aqui, é cantador ou amo. Cantor é quem toca muito palco, muito show. Já aqui para a nossa cultura é cantador ou amo. O maracá tem um timbre próprio.
marcação, e é ele que começa o boi junto com isso aqui, ó, o apito, que é outro instrumento importantíssimo. Ele começa o boi e ele finaliza o boi, ou o batalhão, ou então começa a toada e finaliza a toada. Ele tem um toque de atenção, que é um silvo breve, né? E aí o batalhão fica atento, o amo canta a capela, depois ele vem com o maracá, entra a matraca, entra o pandeirão, entra o tambor onça, que eu ainda vou falar. E para finalizar todo o batalhão, porque é muita gente, é essencial o apito. E o silvo, e acabou a tropeada, acabou a canção que foi executada. Bom, vou falar agora do instrumento que completa esse sotaque, que é o tambor onça. Essa aqui é uma cuíca, mas ela foi adaptada para ser o tambor onça dentro desse sotaque. O que é o tambor onça? O tambor onça, eu vou chegar mais perto para vocês verem, né? Ele tem essa vareta ao meio, que é chamado de umbigo, onde com um pano molhado, úmido, a gente vai esfregar para poder sair esse som ou repercutir esse som. O que se fala do tambor onça? O tambor onça, ele é um instrumento de caça. Mas como assim um instrumento de caça? O que acontece? Quando os caçadores iam para as matas, eles faziam isso aqui, ó. Isso remete ao estorro da onça, né? Quando a onça está querendo caçar, ela faz esse tipo de som. E com isso os animais ficam alvoroçados e a caça tem sucesso. E esse instrumento foi inserido dentro do sotaque de matraca. Esse é o som do tambor onça. Tem esse som e tem esse som mais reto. A função da onça nesse sotaque ou nesse ritmo é manter o andamento. Ela funciona como se fosse um metrônomo, para não deixar a tropeada correr e nem atrasar. A onça também faz parte desse sotaque. E eu vou mostrar para vocês um vídeo onde eu estou tocando todos os instrumentos e fazendo o sotaque de matraca, o sotaque da ilha. Agora vamos para outro sotaque, o sotaque de Zabumba. Muito forte na Baixada, na região de Bequimão, Guimarães. E esse sotaque, ele é um sotaque que ele é muito frenético. É um sotaque próprio e o instrumento já dá nome ao sotaque. Esse instrumento aqui chamado Zabumba, né? Ele já dá nome ao sotaque. E aqui tem essa base de madeira chamada forquilha. Então, o sotaque de Zabumba, ele dá nome ao sotaque. E esse instrumento, ele funciona desse jeito. São mais ou menos de 10 a 12 zabumbas em diálogo. Uma faz a pergunta e a outra responde. Então fica assim. A outra zabumba. Então fica esse diálogo entre os instrumentos. E ele é muito forte também. Aqui a gente tem alguns bois de referência com esse sotaque. E dentro desse sotaque, os instrumentos que são compostos, além da zabumba, nós temos o maracá. O maracá também, quem toca o maracá é o cantador do boi. Junto com o apito, que vai chamar a atenção da tropeada do batalhão. O cantor começa a cantar, o cantador, e aí o maracá vem fazendo esse ritmo.
instrumento que compõe o sotaque de Zabumba. Esse aqui é o pandeirito ou tamborica. Ele é um instrumento próprio. Esse aqui já é industrializado, mas os originais são de madeira também, já de pau e couro, de cabra ou de bode, e esquentado a fogueira. Mas como a gente aqui no Maranhão faz muito show de palco, então teve a necessidade da gente já ter esse instrumento pronto para tocar e não ser esquentado na fogueira ou coisa do tipo. Então foi criado esse instrumento com esse formato, com afinação de tarraxa, e ele tem mais ou menos 2 ou 3 sons, que o primeiro é esse aqui, ó. Tá, 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 tá. Ele tem um outro toque que é. E tem um terceiro que é mais reto. E ele remete muito ao samba. Por quê? Porque é muito sincopado. E no samba a síncope é uma peça fundamental. Então, dentro dos sotaques, ele é o que remete mais ao samba. Até as tapuias, que são as índias desse sotaque, elas dançam um estilo sambado, na ponta do pé e sambado. E ele é um ritmo de origem africana, negra, né? Ele veio particularmente dos grupos negros que vieram dos interiores, como Bequimão, Guimarães, para São Luís, e se instalaram no bairro da Liberdade, Camboa, Fé em Deus, e fortaleceu muito esse sotaque. E a gente tem o encontro de bois de Zabumba na Fé em Deus, na Barrigudeira, que é muito famoso. Então, esse é o sotaque de Zabumba, e eu vou mostrar para vocês como ele é tocado com todos os instrumentos. Iremos falar do sotaque de pandeirões ou baixada. O instrumento dá nome a esse sotaque. Aqui em São Luís, ele carinhosamente é chamado de sotaque de pindaré. Mas o pindaré aqui é um grupo de bumba-boi, não o sotaque. O nome do sotaque realmente é pandeirões ou baixada. Baixada porque ele é muito influente na Baixada Maranhense, como Bequimão, Cururupu e outras cidades de lá. Pandeirão, de origem árabe, chamado daf. Nesse sotaque tem os pandeirões menores, que são esse aqui, que é chamado de ripinique ou merengue. São os 2 pandeirões, né? No caso aqui, esse é o original, madeira, couro, pregado com taxinha. E aí a gente tem o pandeirão industrializado, para quem faz show em palco e para quem não quer esquentar na fogueira é mais prático. E isso aqui é a voz do pandeirão merengue. O outro pandeirão que responde no diálogo com ele é o ripinique, e ele funciona desse jeito. Ficam os 2 pandeirões. Você pode fazer em casa, sabe de que forma? Forma de bolo, dessa aí em alumínio, como se fosse uma forma de bolo, esse outro pandeirão aqui. Você pode pegar e estudar ou treinar em casa. As 2 levadas. A primeira, que é o merengue, faz 1, 2, 1, 2,
salientar uma coisa. No sotaque de matraca, todos os pandeirões são tocados em cima, né? Você segura dessa posição e toca. Já nesse sotaque de pandeirões ou baixada, os pandeirões são tocados embaixo e em cima, mas no sotaque de matraca tem que ser só em cima. Aqui a gente faz a marcação. Tem uma outra marcação em cima. E tem alguns toques com marcação em pinique. E esses são alguns toques que funcionam dentro dos pandeirões. O maracá, ele é opcional. Tem bumba-boi que trabalha com maracá e tem bumba-boi que não trabalha com maracá. Tá? Então é opcional. O toque em cima e baixo, muito simples, nem todo boi usa. E aí nós vamos para as matracas. Esses sotaques são matracas menores, com um timbre ou um som mais agudo. As matracas funcionam da seguinte forma: uma marca, uma outra faz outra marcação, e uma terceira marcação que é tá, 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 tá. E quem toca as matracas dentro desse sotaque são os caboclos de fita ou os rajados. Então esses são os instrumentos que compõem esse sotaque, junto com o tambor onça, que também ele vem para esse sotaque. Ele faz uma puxada mais firme e com um tempo. Ele não tem ida e volta, tipo. Não, ele é só. Então esses são os instrumentos que compõem esse sotaque, que é o sotaque de pandeirões ou baixada, e que carinhosamente em São Luís recebeu o apelido de sotaque de pindaré. E dentro do sotaque de pindaré tem um elemento, uma figura que ele é muito importante, que é o casumbá. O casumbá é um grande espírito que ele tem por função limpar os terreiros. Ele é o primeiro personagem que entra dentro do terreiro fazendo limpeza, com grandes cabeças que representam igrejas, imagem das igrejas famosas aqui em São Luís. E o casumbá, ele é um espírito de limpeza, e ele entra no terreiro, que a gente chama de terreiro aqui, são os arraiais, os paus, são chamados de terreiro. E ele entra tocando esse instrumento, que é um chamado badalo. O badalo é o sino de boi, né? Quando bota no pescoço do boi para pastar, para o boi não se perder. E ele entra tocando badalo, e funciona desse jeito o som do badalo. E ele é uma peça fundamental dentro desse sotaque. Então, eu vou fazer o vídeo para vocês tocando todos os instrumentos. Falar do sotaque de orquestra. Sotaque de orquestra nascido no Munim, região de Rosário, Axixá, Morros, e muito conhecido em São Luís do Maranhão. Esse sotaque ele é o mais luxuoso
E ele é um sotaque que ele pega a cultura europeia por conta dos instrumentos também que existem nele. Além da percussão que eu vou falar para vocês, ele é inserido os instrumentos de metais, como trompete, trombone e saxofone, contrabaixo, o banjo, que é característico desse sotaque, e as vozes. E eu vou falar para vocês da zabumba. Assim como no sotaque de zabumba, no sotaque de orquestra também há uma zabumba inserida. A zabumba também com couro de animal ou com pele industrializada. E esse é o toque da zabumba. O que acontece? Na baixada, o sotaque de zabumba ele é bem mais lento, mais dolente. Já que em São Luís, os grupos de boi e orquestra já tocam mais acelerado. Então eu vou fazer para vocês como é que é na baixada e depois como é que é tocado em São Luís. Na baixada é muito lento e muito dolente, que é esse andamento aqui, ó. Já em São Luís, o ritmo acelerou mais e é mais dançante. E esse é o instrumento que é característico do boi de orquestra. Além dele, a gente tem os maracás, que são esses maracás pequenos, característicos desse sotaque, assim como no boi de zabumba, também esses maracás são característicos desse sotaque. Quem toca o maracá nesse sotaque é o caboclo de fita, ou o vaqueiro campeador. Além de dançar, ele toca. Mas em casa, como você não tem um maracá, você pode pegar uma garrafa PET, botar arroz, botar alguns grãozinhos pequenos e fazer o ritmo. Esse é um dois, para baixo forte, para cima com vibrato. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou então fazer ele só para baixo. Esses são os ritmos do maracá no boi de orquestra. Eu vou tentar fazer os dois para vocês aqui. Além do maracá, a gente tem o tamborim, que é marcado também. Que o tamborim ele é um instrumento que foi inventado para os sambas, né, para as escolas de sambas. E ele foi inserido dentro do bumba boi do Maranhão, no sotaque de orquestra. É o único que pega tamborim e faz essa marcação. Além dele, nós temos o agogô, que também é um instrumento que é de samba, shot, forró, e foi inserido também dentro desse sotaque. E esse é o ritmo que o agogô faz. Já falei de todos esses instrumentos, não posso esquecer do tambor-onça, que o tambor-onça também é um instrumento que faz parte desse sotaque. Eu vou só pegar aqui o pano, porque o pano ele fica aqui ao lado, dentro da água, para poder ficar úmido, tá bom? O pano, para poder puxar o umbigo e assim emitir o som do instrumento. E ele funciona assim. Então esses são os instrumentos que compõem o sotaque de orquestra e eu vou fazer um vídeo tocando todos
Agora iremos falar do sotaque de costa de mão, um dos sotaques mais bonitos, mas que vem sendo extinto, né? Corre o risco de daqui a algum tempo não existir mais nenhum grupo com esse sotaque. O sotaque de costa de mão ele é muito forte em Cururupu, região da Baixada. O porquê o sotaque de costa de mão? Eu vou chegar mais próximo para demonstrar para vocês. O instrumento que eles usam é um pandeirão em forma de tarol. Ele é preso à cintura, com um talabaixo ou uma fita no pescoço, tocado nessa posição. Por que ele é tocado com a costa da mão? Na época, os trabalhadores rurais, os negros, eles trabalhavam em grandes fazendas. E à noite eles tinham que divertir o patrão, ou então fazer as suas festas. Mas por conta desse trabalho, a palma da mão ficava muito ferida, calejada, e eles não tinham condições de executar esse ritmo. Então eles começaram a tocar com a palma da mão. Por isso foi dado o nome de sotaque de costa de mão, por conta disso. A instrumentação que é utilizada nele é o pandeirão em forma de tarol, tocando esse ritmo chamado são vários pandeirões, e também tem o maracá, tocado sempre pandeiro, convidado em cima, uma marcação, E também temos o tambor onça, que faz parte desse sotaque. Ele funciona também com uma puxada, ou com um ritmo, ou um som emitido. Então eu vou fazer agora, tocando todos os instrumentos para vocês. Bom pessoal, então é isso. Eu sou o Ricardo Sandoval, músico percussionista, graduando pela UFMA e pesquisador de ritmos. Eu mostrei para vocês os 5 sotaques do Bumba Boi do Maranhão. Falei sobre o matraca ou o ilha, falei sobre o pindaré, que é o pandeirão ou baixada, carinhosamente chamado de pindaré em São Luís. Falei sobre o sotaque de zabumba, sobre o sotaque de orquestra e sobre o sotaque costa de mão. Além dessas manifestações culturais, aqui em São Luís nós temos, não só em São Luís, mas no Maranhão, nós temos outras manifestações, mas o Bumba Boi, característico do Maranhão, é muito forte e o ano passado ele ganhou o título de Patrimônio Cultural e Imaterial pela Unesco. E nós maranhenses temos muito orgulho dessa titulação. Então, esse foi um breve relato sobre o Bumba Boi, sobre a sua história, sobre os seus instrumentos, e a gente fica até a próxima. Eu quero agradecer aqui a SECMA, a